Muito bem, jovens, seja bem-vindo ao canal Capa Desperta, seja bem-vindo à morte do exame de matemática de 2025. O mesmo foi realizado na Universidade Pedagógica de Maputo, na Universidade de Pungue, na Universidade de Licungo, na Universidade de Rovuma. Então, este exame servirá como exame de admissão de matemática nestas 4 universidades. Portanto, deram aqui 120 minutos. Nós vamos mostrar que isto é muito tempo para este examezito. Atenção, é examinho e examezito, bananinha e tomatinho para os que realmente se prepararam para o mesmo. E atenção, alguns acham que derrubaram este exame e a correção irá provar o contrário. Deu para notar que muitos jovens saíram de forma totalmente equivocada na sala de exame, pensando que rebentaram alguma coisa, e no final nós veremos que foram inteirados por um exame bananinha e tomatinho. Então você pode ver a maneira como o exame começa, né? Bem suave, super amigável para os que estudaram. Atenção, eu estou a falar dos que estudaram aqui, porque os que não se prepararam com certeza morreram e não têm coragem de acompanhar essa resolução. Mas o objetivo aqui é ensinar os que vão se preparar para os próximos anos, e os que fizeram este exame vão poder, né, acompanhar os detalhes para entender o que deveriam ter feito na sala de exame. O exercício número 11, 12, 13, a segunda página e até 17. Depois continuávamos para 18, 19, 20. E nesta primeira parte nós vamos trabalhar até questão 20. E na segunda parte iremos trabalhar de 21 a 30. Depois temos de 31 até 38. E por fim temos 39 e 40 nesta que é a última página. Então vamos pegar esta aqui e vamos trabalhar passo a passo, tintim por tintim, desmistificando toda a matemática. Mas antes desta resolução, acompanhe este nosso vídeo, que é um convite para fazer parte da nossa turma, para depois voltarmos e arrebentar este exame. Rei dos Madodas, o que estás a tratar aí, afinal? Estás a me atrapalhar. Aqui eu estou a fazer um trabalho de campo, trabalho de base. O que nós queremos fazer aqui é limpar esta terra e provar que ela é muito próspera. Só que antes de passarmos uma enxada, temos que meter uma katana. É o que nós temos que fazer, por exemplo, com a maioria dos jovens. Talvez a tua situação esteja igual a esta mata. Então é necessário que entre uma doda, faça um trabalho de campo com uma boa katana para tirar tudo isso. Porque o que atrapalha muitas vezes é isto daqui. É isto que anda a atrapalhar muitos jovens. Então essas espinhas nós precisamos remover. Depois de removermos isto, passamos uma enxada aqui, você vai descobrir que esta terra é um paraíso. É o que nós vamos fazer com todo jovem que se inscrever para uma das nossas turmas, seja online ou presencial, de preparação para os exames de admissão. E cuidado! As aulas vão começar já em março, e os que se inscrevem em fevereiro têm a primeira mensalidade gratuita. Atenção, jovem! Um trabalho desse não é para qualquer um, é para os madodas. É para os madodas, pessoas que têm tempo, dedicadas e que te querem no ensino superior público. Para fazer parte de uma das nossas turmas online ou presencial, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp e diga: quero fazer parte da turma online ou da turma presencial, e garanta a tua vaga, porque elas são limitadas. Maravilha, vamos sem mais delongas aqui com o primeiro exercício, sexta classe. Temos o primeiro exercício, que é no caso o exercício número 1, o valor da expressão 30 mais parênteses retos 6 quadrado, ok? Dividido por 5 menos 3 mais 1, ok? Mais 1. Qual é o valor numérico desta expressão? No Capa Desperta, nas aulas de preparação para os exames de admissão, aprendemos isto na unidade de número 4, expressões numéricas. Basicamente, é só manteres o 30, não é? E o sinal mais. Podes resolver 6 quadrado, que dá 36. Esta diferença, 5 menos 3, a resposta é 5 menos 3 dá 2, mais aí o 1. Esta divisão, 36 por 2 é 18. 18 mais 1, a resposta é clara, não é? Isto vai dar 19. Atenção aí, 30 mais 19, a resposta 49. Então bastava ter feito deste jeito,
pincelavas a opção correta, que no caso é 49. Aqui bastava, aqui eu dava até o meu próprio sobrinho da sexta classe, aquele que eu lhe dou explicação, matava isto tranquilamente. Vamos analisar a número 2, perdão. 2. Se o intervalo de 1 a 3, não é, está contido no conjunto dos números reais, então é verdade que nós queremos saber o que é verdade. Bom, para saber o que é verdade aqui, você deve saber primeiro a diferença entre chaves e intervalos. Portanto, nós temos aí as chaves, que é temos o elemento 1 e o elemento 3. A diferença entre escrever um intervalo de 1 a 3 e escrever 3 e 1 dentro de chavetas é que neste conjunto nós temos como elementos apenas o 1 e o 3. Enquanto que neste conjunto representado em intervalos, temos como elementos todos os elementos, incluindo o 1 e o 3, a partir de 1 até 3. Então temos 1, temos 1,0001, 1,0002, assim sucessivamente até 3. E o próprio 3 está incluso porque o intervalo é fechado. Portanto, agora nós entendemos que todos os elementos que estão neste intervalo descrito em chavetas estão dentro deste conjunto aqui escrito na forma de intervalo. Agora, para dizer que este conjunto está dentro de outro conjunto, a gente deve usar o símbolo contido, não pertence, ok? Pertence está errado. O correto é dizer que este conjunto está contido neste conjunto. Na comparação entre dois conjuntos, a gente usa contido. E só usa pertence para comparar um elemento com um conjunto. Aí sim a gente usa pertence. Maravilha. Então, sendo assim, a opção correta neste caso seria a opção D. Pincelavas D, matavas a questão e basavas. Há quem atrapalhou-se e pensou que tivesse duas opções corretas falando de C e D. Isso aí é um grande equívoco, não faz isso. Ok? Número 3, temos aqui o intervalo A de menos infinito a 1, o intervalo B de 0 a 2, o intervalo C de menos 1 a 1. Pede-se a reunião de C com a interseção entre A e B. Vai ser brincadeira de crianças, sim, e foi para os que estavam preparados. Atenção aí, nós temos o intervalo A, vou representar a preto. Este intervalo de A é fechado em 1 e vai para a esquerda sem parar. Este é o A, ok? Agora, o intervalo de B, de 0 aberto para 2 fechado. Vamos representar a verde de 0, ok? Aqui temos o 0 aberto em 0 até aqui 2 fechado, ok? Até 2 fechado. Até 2 fechado. Então, este é o B. Atenção, nós primeiro vamos buscar o cruzamento entre A e B, onde que A interseta com B. Vê-se claramente que a interseção entre o preto e o verde ocorre de 0 a 1. Então, será aberto de 0 para 1 fechado, ok? Bolinha pintada quer dizer intervalo fechado. Maravilha. O que a questão nos pede? A questão pede A reunião C reunião com a interseção com B. Então, a gente deve pegar esta interseção entre A e B e reunir com C. Isso vai ser bananinha. Por quê? Porque a gente, de forma didática, vai esboçar esta interseção, que é no caso de 0 a 1. Aberto em 0 é 1 pintado, ok? Esta aqui é a interseção entre A e B. E a seguir, a gente vai representar o intervalo C. O intervalo C é fechado de menos 1 até 1 fechado. Então, a gente coloca fechado de menos 1 e vem até um intervalo fechado. Uma vez que a gente busca a reunião, a gente pretende juntar o verde com o preto. Juntando o verde com o preto, a gente tem este aqui que é o C, ok? E o que está a preto representa a interseção com B. Juntando o verde com o preto, a gente terá que sair de uma extremidade para outra extremidade.
volta-se a perceber, não é, que esta reunião vai sair fechado de -1 até um intervalo fechado. E rebentamos a questão. Parece que esta operação volta a dar o próprio intervalo de C, não é? Volta a dar o próprio conjunto C. E a opção correta, qual será a opção correta? É só observar. Fechado de -1 até 1 fechado. A opção correta é claramente a opção B. Ok? Claramente que a opção correta será B. Maravilha. Rebentamos o gás, pegamos a opção correta, que é B. E anteriormente a opção correta foi... Qual foi a opção correta? Aqui foi D e aqui foi C. Ok. Vamos para o número 4, que é uma questão bem tranquila. Sendo P implica que uma proposição falsa, não é? Qual das seguintes proposições é necessariamente falsa? Bom, sabendo que P implica que nós sabemos que esta proposição composta, ela é falsa. Isso significa, você deve recordar-se em que condições a implicação vai dar falso. Se a implicação dá falso, é porque a gente começa com uma verdade e depois diz algo falso. Então, isso significa que a proposição P, ela é verdadeira e a proposição Q, ela é falsa. Ok? Portanto, eu sei que P é verdade e Q é falso com base na definição, não é, da implicação. Só é falsa se a primeira for verdadeira e a consequente for falsa. Agora, nós queremos, das proposições aqui indicadas, qual delas é necessariamente falsa. Queremos saber qual delas é falsa. Isto vai ser bem tranquilo, não é? Analisando a primeira afirmação temos P implica aqui não que, ou P. Vamos fazer esta operação. A proposição P é uma proposição verdadeira, então ficamos com verdade, implica, ok? Não que, se que é falso, não que é verdade. Então fica verdade ou, ok? Verdade ou o quê? Ou P que é verdade. A disjunção só dá falso se ambas forem falsas. Então a gente terá aqui, desta operação, terá verdade implica verdade. Verdade implica verdade, isso vai dar verdade. Por quê? Porque a implicação só será falsa se começarmos com verdade e terminarmos com falso. Então, opção A não pode ser. Nós queremos a opção cuja proposição é falsa. Portanto, agora vamos analisar a opção B. Analisando B, temos a negação de P ou Q. Atenção aí. Já sabemos nós que P é uma proposição verdadeira ou, ok? Aqui Q, que é uma proposição falsa. Quando é que a disjunção dá falso? A disjunção dá falso se ambas forem falsas. A questão que a gente vai fazer é, será que essas duas proposições são falsas? A resposta é não. Não são ambas falsas, então isto aqui vai dar verdade. Negar verdade é assumir falsidade. Portanto, a gente sabe que a opção que nos dá uma proposição falsa é a opção B. Agora, se tem outra opção que nos dá uma falsa, isso é problema do examinador. Eu já achei a opção correta, onde eles pediram aqui qual é sendo P implica que uma proposição falsa, qual das seguintes proposições é necessariamente falsa? Nós sabemos que B é necessariamente falsa, pelo que a gente conseguiu demonstrar aqui. Então, achei a opção correta, marquei e basei. Vamos aqui para a próxima questão, que será a questão de número 5. Lógica matemática. Nas aulas de capa desperta, lógica matemática é a unidade número 12, não é? Unidade número 12. Então, em 5, qual é a proposição equivalente a esta proposição?
Então, a gente deve fazer uma simplificação quando nos pedem a proposição equivalente. Atenção aí, ok? Não vai fazer bosta nem cagada. Temos não P, ok? E temos P ou não Q. Como fazer a simplificação de proposições? Tem um vídeo onde eu ensino isso de forma gratuita no canal, mas você pode se aprofundar a respeito fazendo parte de uma das nossas turmas, seja online ou presencial. Basicamente, você vai olhar estes operadores. Aqui você tem a conjunção e do outro lado você tem a disjunção. Então, são diferentes, terá que aplicar a propriedade distributiva. Vai distribuir a conjunção em relação à disjunção, o que quer dizer que ficaremos com não P e P. Então, fica não P e P, ok? O, fica O, não P e aqui não Q. Então, fica não P e não Q. Então, você distribui a conjunção em relação à disjunção. Feito isto, devemos entender uma coisa muito interessante. A conjunção só dá verdade se essas duas proposições forem verdadeiras. Agora nós temos duas proposições contrárias, porque é P de um lado, é não P de um lado e do outro lado é P. Então, essas duas proposições não tem como serem ambas verdadeiras. E assim sendo, isso vai fazer com que, uma vez que não são ambas verdadeiras, porque são duas proposições contrárias, a gente vai ficar aqui com não P e P dando falso. Ou, ok? Aqui não P e aqui não Q. Atenção, nós temos que saber o que acontece com qualquer proposição ou falso. Você deve saber que uma vez que a disjunção dá falso se ambas forem falsas, então qualquer que seja a proposição ou falso vai dar a mesma proposição. Por quê? O falso é o elemento neutro da disjunção. Assim sendo, significa que falso ou esta proposição vai dar esta proposição, que no caso é não P e não Q. Depois surge alguém e diz: professor, como é que eu vou saber tudo isso? Eu nunca entendi isto, eu não entendo, na minha cabeça isso não entra. Como vai entrar se você ainda não teve aulas com o próprio rei dos Madodas? Atenção aí, todo estudante que passa por capa desperta sabe simplificar proposições de uma forma não decorada. Se não sabe, chama esse estudante para lhe dar porrada. Não é possível, ok? Isto é bastante simples, você só precisa pegar a lógica com o rei dos Madodas. Então, rebentamos este negócio e a opção correta, obviamente que será a opção C. Por quê? Eles evidenciaram a negação. Então, você vai evidenciar não e vai ficar aqui P. Ao evidenciar o não, porque temos não, esta parte vai ficar O. Ok? Então, a opção correta seria aqui a opção C. Então, vamos marcar aqui a opção C. Ok? Rebentamos a questão de número 5. Vamos diretamente para a questão de número 6. Entramos na questão 6. Bom, o que eu acho engraçado da questão de número 6? Primeiro é matemática básica. No currículo internacional, acho que ensinam isso na 4ª classe. No currículo nacional, ensinam isso na 8ª classe. Bem básico e muita gente morre. Presta atenção no seguinte: o fato de termos um expoente negativo, aqui significa que a gente vai inverter a base, ficando com 1 sobre, aqui menos a quarta, vezes y elevado a 3 elevado a 2, ok? Ainda mexendo o monômio, a gente terá o seguinte: 1 sobre, ok? Esta parte, o 2 é um expoente par. Se o 2 é par, significa que tem poder para transformar toda a base. Esta base, que antes era negativa, vai ficar positiva e teremos, dado que é produto, vai ficar a quarta elevado a 2, y ao cubo
também elevado a 2. Distribui-se o expoente sempre que for produto. E vai ficar aqui 1 sobre A. Expoente de um expoente multiplicam os expoentes, ficando 4 vezes 2, dando 8, vezes 3 vezes 2, dando 6. É deste jeito como você deveria arrebentar e não escorregando aí como se estivesse sentado sobre a manteiga, né? Muitos morreram por causa desse sinal. E a opção correta, obviamente, seria a opção B, ok? Obviamente seria a opção B. Matamos o enunciado, matamos a questão. Vamos continuando, né? Não há nenhuma questão aqui que nos impeça de correr. Vamos entrar na questão de número 7. Até vou tentar ser mais rápido para economizarmos tempo. Quero matar cada uma dessas questões em 2 minutos. Número 3. Temos 3 elevado a n. Bom, essa aqui não é tão visível assim. Vamos usar azul. 3 elevado a n mais 2 vezes 3 elevado a n dividido por 3 vezes 3 elevado a n mais 1. Primeiro, você deve recordar-se que a soma de expoentes em potenciação significa que é produto de mesma base. Então, você repete a base 2 vezes, eleva a n e do outro lado eleva a 2. Vezes aqui 3 elevado a n. Dividido por 3 vezes 3 elevado a n, atenção aí, vezes 3 elevado a 1. Por quê? Temos soma de expoente. Abrimos como sendo 3 vezes 3 e distribuímos os expoentes. Atenção, 3 elevado a n simplifica com 3 elevado a n. Diga-me, 3 ao quadrado, quanto é que dá? Alguns dizem que é igual a 6, mas a gente atenta sabe que 3 ao quadrado significa 3 vezes 3. Então, vai dar 9. 3 vezes 3 no denominador também dá 9. Então, o 9 de cima corta com o 9 de baixo, ficando em toda a expressão apenas o 3 elevado a n do numerador. E a opção correta? É a opção A, claro. Você ainda tem dúvida disto? Coça a cabeça e a gente avança. Ok? A opção correta, 3 elevado a n, é A. Vamos dar continuidade resolvendo desta vez a questão de número 8. Em 8, o que é que a gente tem? F de x, se f de x é igual a 3 elevado a x, qual é o valor de f de x mais 1 menos f de x? Portanto, sabe-se que f de x é igual a 3 elevado a x. Quanto será f de x mais 1, não é? E menos f de x. Isso vai ser bem básico. A gente vai pegar o guincho das propriedades usadas no número 7. Vamos fazer o seguinte. O que é f de x mais 1? Significa que na função f, no lugar de x, coloque x mais 1. Portanto, esta aqui é a função f, é 3. No lugar de x, vamos colocar x mais 1. Vai ficar x mais 1. Ok? Menos a função f de x. Cadê a função f de x? É esta daqui. É o 3 elevado a x. E agora, prof, o que é que eu faço? Abra, ok? Abra este negócio aqui. Se é soma de expoentes, significa que é base 3 vezes base 3. Elevado a x, elevado a x. Menos o quê? Este 3 elevado a x. Perdão. Aqui é elevado a x, do outro lado elevado a 1. Que é este 1 daqui. Temos que distribuir o expoente. Maravilha, prof. E agora? Agora a gente vai notar o seguinte. Significa que o f de x mais 1 menos f de x é igual a quê? Nota que este é semelhante deste. E tudo isso está separado pelo operador menos. Então a gente pode evidenciar o que estiver em comum, que é o 3 elevado a x. Atenção aí. Quando evidencio o 3 elevado a x, removo este. E aqui fica o 3. Elevado a 1 é o próprio 3. Menos, porque não se come o sinal menos, a gente mantém menos. Evidenciando o 3 elevado a x,
fica o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Atenção aí, 3 menos 1 dá 2, vezes aqui o 3 elevado a x. 3 elevado a x, ok? Presta atenção no seguinte, isso significa que f de x mais 1 menos f de x é igual, nota, aqui o 2, vezes o 3 elevado a x. 3 elevado a x representa f de x. Ah, então é igual a 2 vezes f de x. Matamos o gasto. F de x mais 1 menos f de x é igual a 2 vezes o f de x. Então, conforme podem ver, era preciso mostrar que você tem cérebro, né? Percebe questões de lógica, ainda que a questão não tenha sido colocada de forma clara, né? De forma clara para quem diz. A gente que entende matemática já sabe que isso está bem claro. Opção correta, marca B e continua a tua vida. Ok? Marcamos a opção B. Vamos continuar a nossa live e desta vez a gente entra na questão de número 9. Ok? Questão de número 9. O que diz o enunciado? Considere a função f de x igual a ax menos 3. Então temos f de x igual a a de x menos 3. Ok? O valor do parâmetro a para que f de x tenha o ponto 2, 1 é, então quer-se saber qual deve ser o valor do parâmetro a para que este ponto pertença a esta função. Isto é bem simples. A princípio, você sabe que f de x é a mesma coisa que y. E se m dado um determinado ponto, significa que este primeiro valor representa a abscissa e o segundo representa a ordenada. Portanto, enquanto o x for 2, o y deve ser 1. Atenção aí, significa que enquanto o x for 2, o y deve ser igual a 1. Queremos o valor do parâmetro a. Pegue menos 3, joga para lá, vai dar 4, porque é negativo quando chega, adiciona. Deve ser igual a vezes 2. 2 passa para lá, divide na minha terra, então teremos 4 por 2, será a. Atenção aí, a é igual a 2. Matamos a questão. Esta daqui até uma criança da 7ª classe consegue matar isso daqui. Basta você lhe ensinar, dar esta informação. Opção correta é aqui, opção a linha C. Matamos o gajo. Aqui está a coçar a cabeça, porque deve ter dado menos 2. Enfim, 1001 formas de morrer. Fazer mais como. Vamos para o número 10. Na questão 10 está escrito: considere a função g de x igual a 3x mais b. O valor do parâmetro b para que g de x seja positivo no intervalo, neste intervalo aqui. Ok? Então, temos a função g de x igual a 3x mais b. Nós queremos o valor do parâmetro b a fim de que a função g de x seja positiva, ok? Seja positiva no intervalo x pertencente, ok? Ao intervalo fechado de 4 para mais infinito. Então, queremos saber qual deve ser o valor de b para que esta função seja positiva neste intervalo. Isto é bem básico. Esta função é uma função do primeiro grau, é uma reta. E se o a é positivo, significa que a reta é crescente. Se ela é positiva neste intervalo, então este 4 podemos assumir que seja, nós aqui estaríamos a assumir que é positivo ou igual a 0 neste intervalo. Então podemos assumir que o 4 seja um zero da função. Ok? Vamos representar uma reta crescente que tenha como zero da função o 4. É isto. Agora, por que eu faço isto? Você tem que saber quando é que as funções são positivas. Toda função é positiva somente acima do eixo das abscissas. Abaixo disto, ela é
negativa. Então, se esta função é positiva, significa que nesta região, significa que a partir daqui para lá, em seus valores de x, ela é positiva. Está acima de 2. Então, significa que tem que ser isto. Cruza o eixo das abscissas em 4. De 4 para lá é positiva. Ok? Portanto, esta informação, o que é que ela nos entrega de dado? Nós entendemos que esta função tem como zero da função o 4. Ou seja, a função vai zerar quando o x for igual a 4. Ah, ok. Então significa que esta função dá zero quando no lugar de x coloco 4. 3 vezes 4 dá 12, 12 passa para lá, fica menos 12, é o valor de b. Aí, como é que eu ia saber isso tudo aí? Estuda e aprenda com os madodas. Então, opção correta, qual seria a opção, turma? Opção A. Ok? Opção A é a opção correta. E a demonstração é esta daqui para o número 10. Já arrebentamos a primeira página. Vamos girar o exame e continuar com a segunda página. Ok. Na segunda página temos aí uma função que é, no caso, esta função. Parece uma função do primeiro grau. Ok? Parece-me uma função do primeiro grau. Qual é o problema desta função não ser uma reta? De não ser uma função do primeiro grau? O problema é que ela não está definida em menos 1. Mas, se considerarmos esta função uma função f de x, ok? A gente entende que o limite da função f de x, com x tendendo para esta abscissa, menos 1, do lado direito, tanto quanto do lado esquerdo, do menos 1, o valor é o mesmo, porque a abscissa é esta. Vindo do lado direito, vem até aqui, vai dar 2. Vindo do lado esquerdo, vem até aqui, vai dar 2 também. Então, os limites laterais são iguais e são iguais a 2. É uma reta, só deve ser descontínua em menos 1, com uma descontinuidade do tipo primeira espécie eliminável. Ok? Porque os limites laterais são iguais. A função f em menos 1 não existe. Não está definido. A questão é, o gráfico a seguir representa a função f. Então, queremos saber qual dessas expressões representa a expressão analítica deste gráfico. Para e pensa, meu jovem, qual dessas expressões representa? Todas elas mostram um ponto de descontinuidade em menos 1. Mas atenção, se eu disser que esta função, esta expressão analítica desta função está errada. Por que está errada? Porque esta é uma função homógrafa. Isto não é uma função homógrafa. Ok? Se eu disser que é esta, também está errado. Por quê? Porque esta não é uma... essa expressão não consegue me dar uma expressão do primeiro grau. Isto é uma reta. Se isto é uma reta, deve dar uma expressão do primeiro grau. Então não dá para dizer que é isto. É errado. Vamos para C. C, percebemos que admite uma simplificação. E em menos 1 será descontínuo. Então C é a expressão desta função. Veja só. Se assumirmos 1 menos x quadrado sobre x mais 1, você sabe que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Ok? Com x mais 1, o que é que a gente entende aqui? Que sendo assim, sempre é matemática, toda vez que a gente tiver a quadrado menos b quadrado, a gente diz que é a menos b, a mais b. A famosa diferença de quadrados.
Então, assim sendo, se 1 é a mesma coisa que 1 quadrado, e aqui temos 1 quadrado menos x quadrado, portanto, teremos 1 menos x vezes 1 mais x, dividido por x mais 1. Consegue ver que esta parte a gente consegue eliminar com esta. E a função f de x vai ser igual a 1 menos x, que é uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau. Qual é o zero da função desta função do primeiro grau que a gente obteve? Igual a isto a zero, vai pegar o x, jogar para lá e terá 1 igual a x. Ou seja, é uma função do primeiro grau que tem como zero da função o x igual a 1. Bate com essa informação. É decrescente porque em frente de x conseguimos tirar o valor do declive, que no caso é menos 1. Se o declive é negativo, então a reta é realmente decrescente. Então temos toda esta reta decrescente representada por isto. Agora, este ponto de descontinuidade será dado pelo denominador. O denominador aqui só serve para gerar essa descontinuidade, que é uma descontinuidade, vejam só, que pela simplificação a gente consegue eliminar. Então, uma descontinuidade eliminável, ou seja, os limites laterais em torno desta abscissa de descontinuidade são iguais. Mas se aqui aparece x mais 1 e aqui aparece menos 1, meu jovem, pega o denominador, x mais 1 igual a 0, x igual a menos 1. A abscissa x igual a menos 1 é que é descontinuidade. Então, foi uma aula mais do que apenas achar a opção correta. E a gente já sabe que a correta dessa vez é C. Ok? A opção correta é C. Matamos o gás, vamos continuar. E esta foi a questão 11. Então, vamos correr para o exercício 12. Tirando este papel, trazendo mais papel aqui. Ok. Número 12. Diz o enunciado. Sabe-se que menos 1 e 3 são raízes de uma função quadrática se o ponto 0,6 pertence ao gráfico desta função, então nós temos que dizer o quê? O seu valor máximo é 6, o seu valor máximo é 8, o seu valor mínimo é menos 1, é menos 8, o seu valor mínimo é 1. Bom, disse que a função é quadrática, você sabe que é uma parábola, pode estar voltada para cima ou para baixo, mas passa por este ponto. Então tem aqui as raízes. Isso é bem básico, ok? Você tem que fazer a determinação da expressão analítica primeiro. Só que, como tem aulas que ensinam a forma tradicional de achar a expressão analítica no canal Capa Desperta, eu não vou fazer isso. Disse aqui no enunciado que x1 igual a menos 1, aqui x2 igual a 3. São raízes dessa função quadrática que passa pelo ponto 0, 6. Então, você pode usar a expressão ax menos x1, x menos x2 para achar a expressão analítica. Só que eu, como sou uma doda, não vou fazer isto. Eu vou pensar da seguinte forma: 1 vezes x ao quadrado menos soma x, mais aqui o produto. Esta será a técnica que eu irei usar. Atenção aí. Para mim ficará aqui y igual a x quadrado. Este mais este vai dar 2. Com esse menos fica menos 2x, ok? Depois temos aqui produto. Este vezes este vai dar menos 3. Então esta seria a função que produz estas raízes. Mas eles dizem, ok? Que quando no lugar de x eu colocar 0, a função deveria me dar 6. Não é o que acontece com esta função aqui. Eu vou equacionar esta função e vou multiplicar ela por um valor qualquer kappa, uma vez estamos no kappa desperto.
Então, multiplicando tudo isso por k, vai ficar k, ok? Na verdade, nem precisava igualar a zero, mas enfim. Vai ficar k vezes x, fica kx ao quadrado, menos aqui 2k, ok? Vezes aqui menos 3k. Atenção aí, isso tudo ainda sendo igual a y. Agora, o que acontece? Este novo k é um fator que deve multiplicar toda essa expressão de forma a fazer com que, colocando zero no lugar de x, não é? o y possa dar aqui 6. Então, vamos calcular. Colocando zero no lugar de x, y deve ser 6. Vai ficar, aqui y será 6, se no lugar de x eu colocar 0. Ok? Aqui faltou x, não é? Então, porque multiplicamos por k aqui. Então, fica 2k vezes 0, menos 3, aqui o k. Atenção, o que nós fomos fazendo? Colocamos 0 no lugar de x. Aqui 0, aqui 0. Então, ficou 6 igual a menos 3k. Menos 3k passa para lá, divide. E k vai ser igual a quanto? A 2. Ah, ok, prof. O que isso significa em termos práticos? O que isso significa em termos práticos? Isso, menos 2, atenção. Menos 2, porque o 3 passa para lá, teremos k igual a 6 a dividir por menos 3. Então, vai dar k igual a menos 2. Então, a minha expressão analítica fica y igual, vamos usar essa parte modificada com k, multiplicando tudo isso por menos 2. Menos 2, ok? Menos 2 vai ser menos 2 x ao quadrado, menos 2 vezes este, menos 2 fica mais 4x, menos 2 vezes menos 3 fica mais 6. O que é isso que eu estou andando a fazer aqui? Estou a pegar o valor de k e substituir aqui. Então, estou a fazer os produtos. Nota-se claramente que é uma função quadrática, ok? É uma função quadrática com valor de a negativo, que no caso é menos 2. Então, terá concavidade voltada para baixo. E ela passa por menos 1, segundo o que nos informa o enunciado, e passa aqui por 3, no eixo das abscissas. Essas são as raízes. Agora, a ordenada na origem, veja só, quando x for 0, o y é 6. Quando x for 0, o y é 6. Então, ela tem o quê? Como tem ramos voltados para baixo, ela possui um valor máximo. Aqui será o x máximo e aqui será o y máximo. Então, quando nós queremos o valor máximo da função, queremos saber qual é o y máximo. Ok? Qual é o y máximo? Para achar o y máximo, é só calcular o x vértice, que é este, mais este, não é? Menos 1 mais 3 e dividir por 2. Menos 1 mais 3 dá 2, dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, aqui, a abscissa é 1. O y máximo, que corresponde ao y vértice, vai ser o valor desta função quando x for igual a 1. Cadê a expressão analítica da função? A expressão analítica é esta. No lugar de x, bota 1, terá menos 2 vezes 1 quadrado, mais 4 vezes 1, mais 6. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes menos 2 é menos 2. Ok? Escreva. Menos 2 mais 4. Mais aí o 6. Quanto é que dá menos 2 mais 4? É igual a 2. Mais o 6 é igual a 8. Ah, ok. Prof, então o valor máximo da função não se dá o valor de x. Exatamente. Quando se pede o valor máximo, nunca entrega o valor de x. Entrega sempre o valor y, quando pede-se o máximo da função. Porque o que representa a função é o y, não o x. O x é a variável da função. Ok? Então, temos o máximo é y igual a 8.
E há quem diz que temos o máximo em 1. Morreu. Então, o valor máximo é 8. Opção correta é B. Ok? É preciso estudar com os madodas. Vamos para a questão de número... Vamos trocar o papel uma vez, tem muitos pontinhos lá. Número 13. Desde o iniciado. Dada a equação menos 2x² mais 4x mais 6 igual a 0, a equação cujas raízes são as da primeira aumentadas em 2 unidades é. Atenção. Outros morrem nessa questão por não entender o enunciado. Queremos achar uma equação aqui cujas raízes são as raízes da primeira aumentadas 2 unidades. Ou seja, a nova raiz desta equação será a raiz da equação anterior mais 2 unidades. O x1, o x2 também será o x2 da outra equação mais 2 unidades. É o que está-se a dizer nesta equação aqui. Qual é a equação anterior? A equação anterior é a equação menos 2x² menos 6x mais 6 igual a 0. Aqui mais 4, ok? Menos x2 ao quadrado mais 4, ok? Mais 6 igual a 0. Esta aqui é a equação que vai nos dar as raízes que a gente vai aumentar 2 unidades e vai montar uma nova equação. Ok? Então, vamos, em primeiro lugar, determinar o quê? As raízes. Eu não calculo x1 e x2 usando delta numa equação dessas. Vamos usar soma e produto. A soma é menos o valor de B sobre o valor de A. O produto C sobre A. Atenção. Menos B, que é 4. A, que é menos 2. A divisão vai dar 2. Menos e menos dá mais. O produto é 6 sobre o A, que é menos 2. E a razão, menos 3. Diga-me 2 números cujo produto será menos 3. Os mesmos ao somar dão 2. São o menos 1 e o 3. Ok? O menos 1 e o 3. Menos 1 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 2. Menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. E se não sabe usar esse método, pesquisa no canal. Já ensinei isto, meu jovem. Não vamos perder tempo com coisas básicas. Ok? Não vamos perder tempo com coisas básicas. Então, significa que x1 é menos 1, x2 é 3. Ah, ok. Então, as novas raízes da nova equação serão o x1, que é menos 1, mais 2, vai dar 1. O x2, que é aqui o 3, mais 2 vai dar 5. Ok, prof. E o que é que isso vai nos dar? Isto vai nos dar, ok? Isto vai nos dar aqui algo do tipo, escrevendo a nova equação, não é? Vamos usar x² menos soma x mais o produto igual a 0. Vamos calcular a soma. A soma é x1' mais x2'. Quanto é que dá 1 mais 5? A resposta é 6. O produto vai nos dar x1' vezes x2'. Vamos lá, 1 vezes 5 vai dar 5. Então, a equação será x² menos a soma, que é quanto? A soma é 6. Então, fica 6x. Mais o produto. Quanto é o produto? É 5. É 5 igual a 0. Esta é a equação que cumpre a condição que foi dada no enunciado. Apenas entenda que nós queremos uma nova equação cujas raízes são aumentadas 2 unidades nesta equação. Ok?
Só que quando você pega o enunciado, puxa, qual é a opção correta? Opção A, sem sombra de dúvida alguma. Vamos continuar. Então, vamos entrar aqui para uma questão também um pouco interessante. No meu ver, temos essas figuras aqui foram mal colocadas, na verdade. A figura de número 14 precisava ser uma circunferência. Vou representar aqui. Eu estou a piorar as coisas, né? Nem tenho nada que possa me ajudar aqui. Desenhando a circunferência, né? Yes, quase isso. Então temos aqui um ponto A. Temos aqui um ponto C, pertencente à circunferência. Então o ponto A para cá. Viemos até um determinado ponto B. E fizemos isto. Temos aqui um ponto E na interseção da reta AB com a circunferência. E temos na interseção de C com B, na interseção da reta CB com a circunferência, temos o ponto D. Depois temos isto daqui, né? Temos isto daqui. E o que diz o enunciado? O que é que ia dizer, na verdade? Diz o seguinte: na figura abaixo, o ângulo DAB é igual a 30 graus. Vamos lá achar esse ângulo. Vamos lá. DAB. Então o verso está aqui. São 30 graus. DAB. E o ângulo CEA, 60 graus. CEA. Perdão? CEA. Então aqui temos 60 graus. Maravilha. E o que é que eles querem saber? Quanto mede o ângulo ABC? Ok? Podemos fechar assim. ABC. O vértice está aqui. Então é este o ângulo que é desejado. Então quanto é que mede este negócio daqui? Em primeiro lugar, consegue-se, obviamente, saber-se o seguinte: quando você tem dois segmentos de reta, na verdade, a distância de um segmento para o outro, né? Se nós ligarmos isto por uma curva, isso representa o ângulo aberto aqui. Ou seja, este segmento, esta curva que é aberta aqui, este arco todo aqui, representa o ângulo que é formado aqui. Então, um ângulo, nós entendemos o ângulo como sendo um determinado arco. Perceba o seguinte, presta muita atenção no seguinte. Veja que, quando olho daqui de E para A, de A para D, qual é o arco que está sendo aberto aqui? O arco de 30 graus mede daqui até aqui, que é este daqui, ok? Daqui para aqui. Este aqui é o ângulo EAD, que mede 30 graus. Agora, observe uma coisa muito interessante. Eu quero que você olhe isso na seguinte perspectiva. Em C, veja que quando saio de C, de E para C, depois de C para D, qual é o arco que está sendo contemplado? O arco é exatamente o mesmo arco, não é? Que o arco anterior. Percebe-se que o arco é o mesmo. Então, se o arco é o mesmo, significa que este ângulo é o mesmo que o ângulo formado aqui, que é o ângulo de 30 graus. Ok? Agora, se a gente tem a informação de que esta é uma reta qualquer, e aqui ela forma 60 graus, a gente sabe que daqui para aqui, a gente está para formar um ângulo raso.
E o ângulo raso tem amplitude de 180 graus. Então, se já dos 180 já tiramos 60, daqui para aqui falta 120 graus. Ok? Então, quero que olhe para isto como uma reta. Onde daqui para aqui já temos 60. Então, o que falta aqui? Para chegar neste ponto, vão faltar 120 graus. Observe que aqui temos um triângulo. CBE. É um triângulo. E a soma dos ângulos internos de um triângulo deve sempre ser igual a 180 graus. Então, desta forma, a gente entende que os 30 graus mais os 120 graus mais o ângulo alfa deve ser 180 graus. Este mais este dá 150. Então, ficamos com 150 graus. Mais alfa dá 180 graus. Que número soma com 150 para poder dar 180? É o 30 graus. Então, alfa é igual a 30 graus. Fazias isto, rebentavas tranquilamente a questão. É verdade que há outras linhas de raciocínio que a gente poderia usar para responder a questão. Mas 14 não era questão para ignorar. Ok? Não era questão para ignorar. Matamos a questão 14. Vamos agora rapidamente para a questão de número 15. Qual é a opção correta para 14? 30 graus, opção B. Ok? 30 graus, opção B. Agora vamos para número 15. Em 15 temos dois triângulos. Aqui temos o triângulo ABC. Aqui temos o ângulo beta 1. E temos aqui o ângulo alfa 1. Temos 3. Temos 3,5 e temos 5. Temos um segundo triângulo. Não é? Aqui temos 2 DEF. E temos aqui beta 2 e temos aqui alfa 2. Esta é a questão número 15. Diz o enunciado. Tendo em conta as medidas dos lados dos triângulos apresentados na figura, e considerando alfa 1 igual a alfa 2 e beta 1 igual a beta 2, indica a medida do perímetro do triângulo DEF. Então, queremos saber a medida do perímetro deste triângulo. Imagine que aqui seja x, aqui seja y. Perímetro desejado, né, daquele triângulo será 2 mais x mais y. Porque o perímetro é o comprimento da figura. A questão é, quanto mede x, quanto mede y? Basta sabermos isso, já respondemos o desafio, não é? Atenção, disse aqui que alfa 1 é igual a alfa 2 e que beta 1 será igual a beta 2. Então, o ângulo em falta pode chamar de θ 1 e aqui chamarei de θ 2. Se dois dos ângulos de dois triângulos diferentes, dois dos ângulos de dois triângulos forem iguais, então o terceiro ângulo também é igual. E se todos os ângulos são iguais, esses triângulos são ditos triângulos semelhantes. Pelo critério de semelhança de triângulos, a gente poderá dizer o seguinte. O lado formado por alfa e beta neste triângulo, que é 3, deve ser igual, dividido, não é? Pelo lado formado por alfa e beta no outro. No caso, alfa e beta é aqui o lado 2. Deve ser igual ao lado formado por alfa e θ. Alfa e θ aqui é 3,5. Dividido pelo lado formado por alfa e θ no outro. Alfa e θ é y. Que também é igual, não é? Ao lado formado por beta e θ, que no caso é 5, dividido por beta e θ, que no caso é x. Então, você tem esta razão. Pelo critério de semelhança de triângulos. Você pode igualar esses dois. Isso vai te permitir calcular o y. Fazendo meios e extremos, terá
y vezes 3 igual a 3,2 vezes 3,5. Atenção, y igual 2 vezes 3,5. 3,5 vai dar 7. 3 passa para lá, divide, a dividir por 3. Então, este será o valor de y. Se este é o valor de y, você pode calcular o de x usando o mesmo procedimento. Pegando o 5x sobre x, igualando a esta razão, que é 3 sobre 2. Fazendo meios extremos, x vezes 3 dá 3x, 2 vezes 5 vai dar 10. 3 passa para lá, x será 10 sobre 3. Ok. O perímetro será o valor de x, que é 10 sobre 3, mais o de y, que é 7 sobre 3. Fazendo a soma, x vezes x dá 6, mais x dá 23. Então, teremos 23 sobre 3. É preciso fazer MMC, não é? Então, os madodas só fazem isto vezes isto mais isto. Ok? Então, temos 23 sobre 3. Opção correta para o número 15, sem sombra de dúvida alguma, será a opção B. Ok, prof. Vamos lá acelerar um pouco. Já gastamos uma boa parte do tempo desfilando matemática, não sei o que. Você já acredita que está com o próprio Madoda, então podemos correr um pouco só para ganharmos mais tempo. Temos um quadrado aqui nessa questão. Temos um ponto médio aqui, um ponto médio. Depois isto e temos isto. A pintura aqui. A, B, C, D. Depois temos EF. O enunciado. O quadrilátero ABCD é um quadrado de área 4 metros quadrados. Então, sabemos que este quadrilátero é um quadrado cuja área é 4 metros quadrados, ok? Continuando. E e F são os pontos médios dos lados a que pertencem. Então, se é médio, está na metade. Do lado aqui ele pertence. E aqui pertence, assim, podemos afirmar que a área do triângulo em destaque em metros quadrados. Então, nós queremos saber qual é a área deste triângulo em destaque. Portanto, é importante entender que se a área de todo o quadrado é 4 metros quadrados, você sabe que a área do quadrado é lado ao quadrado. Que número cujo quadrado será igual a 4? Esse será o valor do lado. Então, o lado será igual a 2 metros. Por quê? 2 metros ao quadrado vai dar 4 metros quadrados, que é a área do quadrado. Então, o lado deste quadrado é igual a 2. Ou seja, daqui para aqui é 2. Daqui para aqui é 2. Mas se F está no ponto médio, daqui para aqui é 1, daqui para aqui é 1, porque 1 mais 1 dá 2. Tudo é metros. E também está no ponto médio, quer dizer que daqui para aqui é 1 e daqui para aqui também será 1. Nós queremos a área do triângulo em destaque. Não emagreça. A área do triângulo destacado ou triângulo pintado vai ser igual. Ok? Aqui tenho um triângulo que vou chamar de área 1, aqui vou chamar de área 2 e aqui vou chamar de área 3. A área pintada é a área de todo o quadrado. Tirar a área 1, tirar a área 2, tirar a área 3. Veja só, na área de todo o quadrado, se eu tiro esta, fica apenas a área pintada. E cada uma dessas áreas é a área de um triângulo retângulo, que é muito mais fácil de calcular, não é? De calcular. A área de um triângulo retângulo, neste caso, é base vezes altura sobre 2. Portanto, a altura podemos colocar H, ok? Então, isso nos faz entender que a área pintada vai ser igual à área de todo o quadrado, que é 4 metros quadrados, menos a área 1. A base é 1
não é? Metro, vezes a altura que também aqui corresponde a 2, dividido por 2, menos a área 2, a área 2 é esta, a base é 1 metro, vezes a altura que também é 1 metro, sobre 2, menos a área 3, a base é 2, então fica 2 metros, vezes a altura, que no caso é 1 metro, sobre 2. Então 2 sai com 2, 2 sai com 2. Tudo está em metros quadrados, vai ficar 4 menos 1, vai dar 3, menos 1 de novo, vai dar 2. Então temos 2 menos 1 vezes 1 dá 1 sobre 2. Tudo em metros quadrados. Vai ser este vezes este, 4 menos 1, 3 sobre 2 metros quadrados, que vale 1,5 metro quadrado. Ok? Matamos a questão 1,5 metros quadrados, é a resposta correta. Só que quando você traz o enunciado, não tem 1,5. Então, vou fazer o que eu? Não faça nada ou coloco a opção D. Porque se o examinador não se apercebeu do erro, você está mal. Mas se ele se apercebeu do erro, ele cancela essa questão. Essa questão passa a ter cotação 0. Ok? Então, se ele não se apercebeu, eu tenho a certeza que seria a opção D. Por quê? Parto do pressuposto de que o examinador, na hora de digitar, falhou, colocou 2 uns em vez de colocar um único 1. Então, colocando 2 uns, acaba ficando 11, enquanto tinha que ser 1,5. Esse é meu teorema. Não estou a dizer que foi isso que aconteceu. Pronto. Opção correta, 1,5. Matamos, vamos andar. Vamos para exercício de número 17. É uma repetição de uma questão de um dos exames passados da UP. F de x igual a x quadrado menos ax mais 1. Então, a função que é quadrática, né? Tem sempre 2 raízes reais para qualquer valor de A, tem sempre 2 raízes reais para qualquer valor que seja o valor de A, tem sempre uma raiz real para A igual a mais ou menos 2, tem sempre 2 raízes reais para A igual a 0. Então, fala-se de raízes reais. O que me permite julgar as raízes reais é o binômio discriminante. Delta, ok? Igual a B quadrado menos 4AC. Delta é igual, o valor de B é este valor que aqui aparece como sendo menos A. Então fica menos A ao quadrado, ok? Menos 4 vezes o valor de A aqui com x ao quadrado é 1, o de C é 1 também. Então delta será A ao quadrado menos 4, ok? Então, eu percebo que se delta for A ao quadrado menos 4, esse delta pode ser maior que 0, pode ser menor que 0 e pode ser igual a 0. Logo, eu sei, não é? Que se esse delta é maior que 0, acontece uma coisa. Se for menor que 0, acontece outra coisa. Se for igual a 0, acontece outra coisa. E neste caso, nós percebemos que delta admite todas essas variações. Logo, dizer que tem sempre 2 raízes reais para qualquer que seja o valor de A é falso. Então a afirmação A é falsa. O valor de A poderá sim criar restrições. Tem sempre uma raiz real para qualquer que seja o valor de A. Bom, isso aí também é falso. Ok? Isso aí é falso. B também é falso. C. Tem sempre uma raiz real para A igual a mais ou menos 2. Bom, para que a equação tenha uma raiz real, é necessário que delta seja igual a 0. Isso significa que você vai pegar o A quadrado menos 4 igualar a 0. Joga 4 para lá, A quadrado será igual a 4. Para a remoção do quadrado, A terá que ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Por ser par, você coloca mais ou menos. Então, A vai ser igual a mais ou menos 2.
É verdade que quando o A for mais ou menos 2, teremos uma única raiz real, ou seja, aquilo que nós chamamos de raiz dupla. Então, a opção correta é C. Ter uma única raiz real, ou seja, ter raiz dupla, quando o A for mais ou menos 2. Matamos a questão e basamos. Número 18. Número 18 é um daqueles exercícios que você pipoca muito com coisas desnecessárias. Ok? Com coisas desnecessárias. Diz o enunciado: os valores reais de x que satisfazem a equação. Então, temos raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 1 sobre x menor ou igual a 2. Primeiro, você teria que tirar o domínio. Essa parte irracional tem índice par. Seu radicando tem que ser maior ou igual a 0. E esta parte irracional também tem um radical. Seu radicando tem que ser maior ou igual a 0. Não é? Seu radicando terá que ser maior ou igual a 0. Tem o índice par. Só que o 1 já é uma constante. Você trabalha com o denominador. O denominador não pode ser igual a 0. Então fica com x maior que 0. A interseção disto com isto dá um domínio de existência x maior que 0. Então, a solução só pode ser um valor maior que 0. Com base no domínio de existência, que é a condição de existência, você já pode responder a questão. No capa de esperta, nós estudamos isto na unidade número, acho que é 18 ou 20. Já não tenho certeza. Ok? Então, você descarta a possibilidade de ser opção A, que diz que x está entre menos 1 e 1. Porque você sabe que x tem que ser valor maior que 0 no domínio da existência, não na resolução da inequação. Ok? Nós estamos a descartar opções porque não queremos resolver. Não que o professor Pedro não possa resolver. A linha C. Temos x menor ou igual a 1. Bom, não pode ser menor que 1, porque se for menor que 1, vai pegar até valores menores que 0, enquanto que x tem que ser maior do que 0 na condição de existência. Então, só pode ser a linha B ou pode ser a linha D. Ok. A linha D diz que x tem que ser maior ou igual a 1. Vamos testar valores maiores que 1. Pode ser o 4. Se eu colocasse 4, porque 4 é maior que 1, aqui no lugar de x, a raiz quadrada de 4 daria 2. Mas aqui a raiz quadrada de 4 daria 2. Então ficava 1 sobre 2. Menor ou igual que 2. 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 mais 2 fica 2,5 menor ou igual a 2. É verdade que 2,5 é menor ou igual a 2? Não é menor que 2 e nem é igual a 2. Logo, isso é falso. Se é falso, logo, a solução da equação não pode ser x maior ou igual a 1. Ok. Então, logo, a opção correta é D. D diz que x é igual a 1. Colocando 1 no lugar de x vai dar 1. Aqui, colocando 1, fica 1 sobre 1, vai dar 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, 2 é menor ou igual a 2. Na parte de menor não satisfaz, mas na parte de igual satisfaz. 2 é igual a 2. Isto é verdade. Então, a solução da inequação, ou os valores de x satisfazem esta inequação, é x igual a 1. Essa inequação só fica verdadeira, essa desigualdade só é verdadeira quando x for igual a 1. É desse jeito como rebentávamos isto e saímos destas brincadeiras. Vamos avançar? Vamos. Qual questão agora? 19. A solução da inequação. Se te derem isto, é uma viagem isso. Isso é uma viagem. E é crime você entrar na sala de exame sem dominar a inequação de segundo grau. Aí temos x² menos 9 menor ou igual a 0. Isto na questão 19. Portanto, é óbvio, né, que é uma inequação de segundo grau. Você vai pegar isto e vai igualar a 0. Vai calcular o valor de x1 e x2. Atenção, não vou resolver isso contigo.
x é igual a menos 3 ou x será igual a 3. Aí por que não estás a resolver? Mas eu contigo resolvemos uma equação de segundo grau incompleta. Quantos anos tens para chegar neste exame? Pesquisa. Ok? Então, tirou as raízes, que são menos 3 e 3. Ok? Agora esboça o gráfico. Tem que esboçar o gráfico. É preciso resolver usando método gráfico ou método tabela. Aqui, o valor de A é positivo, então é uma parábola voltada para cima, passando por menos 3 e por 3. Se você está a isolar aqui nessa desigualdade, você morreu. Tem que usar ou tabela ou gráfico. Agora, aqui pede-se a parte menor ou igual a zero. Qualquer função é menor que zero abaixo do eixo das abscissas. Então, pincelei toda a parte abaixo do eixo das abscissas. Então, como solução, significa que x pertence ao intervalo que parte de menos 3 vai até 3. Então, fechado de menos 3 vai até 3, fechado. Atenção! Então, essa opção, ou se não tivesse escrito desse jeito, como é que eu escreveria? Eu escreveria que x é maior ou igual que menos 3, mas é menor ou igual que 3. Não é a mesma coisa que o que está na opção A, isso é outra coisa. E quem morreu, eu tenho certeza que há muitos jovens que morreram com a opção B. Porque eram coisas que não fazem sentido. Então não é B, a opção correta é opção D. Vamos fechar a nossa parte 1 com o exercício 20. Que por sua vez diz o enunciado: os valores de x que dão sentido à expressão. Um valor que dá sentido à expressão é domínio. Em outras palavras, estão a perguntar na questão 20 qual é o domínio desta expressão. Como achar o domínio desta expressão? É simples quanto água este negócio. Na parte irracional, o índice é par. Está no numerador. É só garantir com que esta parte seja maior ou igual a zero. Joga 1 para lá, menos x maior ou igual que menos 1. 1 é positivo, fica negativo, vou passar para lá. Multiplica por menos 1 a expressão, porque não pode deixar a variável x negativa. Menos 1 vezes g fica x positivo. Essa parte inverte, menos 1 vezes g fica 1. Agora, na parte fracionária, que é a parte do denominador, todo denominador deve ser diferente de zero. Se jogar um módulo para lá, teremos 2 diferente do módulo de x mais 2. Temos uma equação modular. O que está dentro do módulo deve ser diferente do que está fora do módulo. Ou o que está dentro do módulo deve ser diferente do simétrico do que está fora do módulo. Isto se o que estiver fora do módulo for positivo. Ou seja, for não negativo. Então, joga 2 para lá, x será diferente. 2 passa para lá, subtrai de 0. Joga 2 para lá, x diferente, passa para lá, fica menos 4. Esta parte necessita um gráfico de 1 fechado para a esquerda. Ok? E esta parte, como x é diferente, você vai localizar o 0, mais ou menos aqui, à esquerda de 1, vai colocar aberto, porque é diferente. Vai localizar o menos 4, vai colocar aberto, porque é diferente. E depois vai fazer a interpretação da parte preta, excluindo as partes vermelhas. Desta forma, x pertence, os valores dão sentido à expressão são x pertencente ao intervalo aberto de menos infinito até menos 4, aberto, união com aberto, de menos 4 até 0, aberto, união com aberto, de 0 até 1, fechado. Opção correta é a opção A. E fechamos a parte 1. Diga aí, quantas questões você errou só na parte 1?
Esta aqui é a parte 1, resolvemos de número 1 até número 20. Quantas questões você errou até aqui, nesta parte 1? Há algumas questões onde você pensava que acertou e que com esta resolução descobriu que meteu água. Houve aquele deslize e tal. Vamos aquecer os comentários deste vídeo, deixando ficar esse feedback. Algumas questões, vamos falar das questões que foram traiçoeiras. Se também houve alguém que acertou 100%, deixa ficar aí. De número 1 até número 20, eu rebentei tudo certinho conforme a resolução do vídeo. Isso é extremamente importante para nós entendermos quais jovens moçambicanos realmente rebentaram este exame, né, e aterrorizaram a universidade. Então, por agora, um beijo no cérebro. Lembre-se de se inscrever no Capa Desperta e fazer parte das nossas turmas, seja online ou presencial. Se você quer mais do que dicas de matemática, física, biologia, química ou português e pretende derrubar os exames de admissão na UEM, UP, SCAM, Unizambés, entre outras instituições de ensino superior público em Moçambique, a hora é agora. Venha já e garanta a sua vaga em uma das nossas turmas, presencial ou online, com acesso a todas as aulas gravadas em vídeos com passo a passo que leva você para o ensino superior público de sucesso. Atenção, jovem, não arrisque um ano fora da universidade. Ligue já para um destes contatos ou clique na descrição deste vídeo e acesse o nosso site. A hora é agora.